Ok, em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas ao meu convidado, Nuno Portela, e a todos os que estão a visualizar este podcast. O meu convidado hoje é uma das referências a nível dos instrutores que temos em Portugal, já com uma carreira bastante longa. É uma pessoa bastante crítica e interventiva em relação a tudo aquilo que se passa em determinados aspectos da nossa indústria, e é com um grande prazer que eu vou apresentar, portanto, o nosso convidado de hoje, que já tem um longo currículo. Eu vou tentar aqui resumir aquelas questões que são mais importantes. Portanto, o Nuno Portela já foi um Gold Instructor da equipa Schwinn, fez parte da Demo Team da Schwinn Cycling, é instrutor de spinning, é um Viper Trainer, RIP Trainer Instructor, Kettlebell Gear Sport nível 2, Kettlebell IKF nível 1, tem a formação em Animal Flow nível 1 e é Master Trainer de TRX. Portanto, começou em 93 na musculação, em apoio a um ginásio do Grupo Desportivo do Crédito Real Português, o atual Santander, na Rua 5 de Outubro, no Porto, e fez a primeira formação de monitor de musculação nível 1 da Federação Portuguesa de Cultura Física. Começou com aulas de grupo em 2004 no Homes Place, onde esteve 7 anos, e durante esse período deu aulas também noutros ginásios. Esteve 3 anos no Bom Sucesso Health Club, 3 anos no Parque Nascente e 3 anos no Cório, em Braga. Atualmente está há 6 anos no Health Club Eugénios, em Famalicão, há 5 no ginásio da Venda Nova, e vai fazer agora um ano que está no First, em Valongo, portanto, que é a linha média do Fitness Up. Esteve como formador da Gímnica de 2012 a 2019, onde foi orientador de vários cursos. Nuno, bem-vindo ao Plasmic Report. Eu gostava de fazer uma pergunta. Não sei se queres dizer alguma coisa, Nuno, antes de começarmos. Não, só agradecer. Opa, é uma honra muito grande teres-me convidado para este debate, para este podcast, sendo tu também uma referência. Fico muito lisonjeado pelo convite e espero estar à altura das expectativas que criaste. Mais nada. Vai estar de certeza. Olha, tenho aqui algumas questões, Nuno. Vamos passar aqui por vários assuntos, uns mais polémicos, outros menos. Há uma questão que eu gostava de te fazer, que eu acho que é pertinente, e isto demonstra também muitas vezes a vontade e o esforço que nós temos como profissionais em agarrar esta profissão e realmente fazermos o melhor que podemos. Eu sei que tu também és militar, tens uma carreira militar. A minha pergunta era esta: como é que tu consegues conjugar estas duas tarefas, estes dois trabalhos? E outra questão, porque é que optaste por ter dois trabalhos, e se tivesses que escolher entre um ou outro, qual dos dois é que tu escolherias? Assim, se fosse numa situação limite. Ok. Esta paixão pelo desporto começou desde cedo. Eu joguei polo aquático 22 anos, em que estive uma altura da minha carreira, se pode dizer, de polo aquático, que estive ligado à alta competição. Isso permitiu-me ter alguma facilidade de acesso a alguns conteúdos desportivos um bocadinho mais evoluídos na altura. Dava-me também a possibilidade de concorrer à faculdade na altura em DISEF com alguns benefícios, mas na altura o desporto não estava da forma como está neste momento. Portanto, a única vantagem que eu iria ter era lecionar em escolas, e não era esse o meu objetivo. A minha paixão verdadeira era o ginásio, e eu comecei desde muito cedo com o ginásio, porque me foi dada essa oportunidade no clube em que eu iniciei, que foi no CDUP. Portanto, o CDUP permitiu-me ter acesso a um dos primeiros ginásios do Porto, que era na Rua Alves Cabral, que era o Clube Alter do Porto. E depois eu passei para um ginásio um bocadinho mais abaixo,
que era, está-me a falhar o nome, era do Cipriano, mas está-me a falhar agora o nome, mas pronto, isto para chegar aonde? A minha paixão por o ginásio começou mesmo muito desde cedo, desde os meus 14 anos, e eu tive a oportunidade de treinar em alguns ginásios de referência nessa altura, e a oportunidade de auxiliar, como disseste, nos meus 18, 19 anos, já com alguma experiência que tinha, o professor Joaquim de Sousa no Crédito Real Português. Pronto, em relação à parte militar, à conciliação, isto foi para chegar, portanto, àquilo que me pode fazer o conciliar de uma coisa com a outra, respondo já a essa. Eu, desde cedo, quando iniciei a minha carreira militar, portanto, militar do quadro permanente, eu tinha tido uma experiência anterior militar, portanto, eu fui para o Centro de Instrução de Operações Especiais com 18 anos, portanto, para os Rangers, e fiz lá o meu início da minha carreira militar, em 93. Eu criei uma expectativa muito grande, em que foi um bocadinho defraudada por o que é depois a instituição no geral, a nível da operacionalidade. Portanto, aquela expectativa que eu tinha grande desvaneceu-se um bocadinho. E então, o que é que eu optei por criar aqui um paralelismo que me desse alguma continuidade ao trabalho que eu queria fazer. E dentro da minha carreira militar, portanto, eu optei por, nós na carreira militar temos várias áreas, armas ou serviços, e há uma altura da nossa formação que nós temos que escolher o caminho que queremos seguir, e eu optei por um serviço, foi a administração militar. Portanto, eu era oriundo de infantaria, daquela operacionalidade toda, e já com vista de tentar conciliar as duas coisas, eu enverdei por um caminho um bocadinho mais suave, mais tranquilo na parte militar, que me desse depois uma janela de oportunidade para trabalhar cá fora. Portanto, os anos foram-se seguindo, e eu estive na Madeira colocado, onde fui treinador da equipa de polo aquático de lá, trabalhei também no ginásio do Rebolo, sim, sim. Uma referência também do culturismo a nível nacional. Portanto, fui sempre adquirindo alguma experiência até chegar ali ao ano de 2002, 2003, em que regressei outra vez para o Porto. Nessa altura, o meu irmão iniciou um trabalho no Homes Place, de consultor comercial, portanto o Homes da Constituição ainda não tinha aberto, e eu tive, portanto, o primeiro contacto com o Homes nessa altura. Ingressei na Boa Vista como sócio e trabalhava, como já tínhamos falado, paralelamente, portanto, na parte militar e no ginásio em 5 de outubro. Com a minha permanência no Homes Place, houve uma pessoa que foi o Rafael Nascimento, que viu uma oportunidade para o ginásio e para mim, e propôs-me fazer a formação do Homes Place, para começar a trabalhar no Homes Place. Pronto, aquilo na altura, como tu sabes, é assim, ali até o ano de 2007, 2008, tu bastava dizeres que trabalhavas no Homes Place para te abrirem um monte de portas. Eu via isso pelas formações que eu ia fazendo, ao longo deste tempo todo fui fazendo sempre formações. Eu chegava a qualquer formação, quando alguém que estava a dar a formação perguntava qual era a minha origem do trabalho, quando eu falava no Homes Place aquilo ficava um bocadinho tudo mais, ou seja, era diferente na altura. Indo mais de encontrar aquela tua pergunta, o trabalho que eu tinha na parte militar era aquele trabalho das 9 às 5, e esse trabalho permitiu-me conseguir conciliar as coisas com o ginásio. Mas depois tu perguntaste-me se eu, qual é que eu optaria. Sim. Sim? Ok. Neste momento
torna-se difícil esta pergunta para mim. Houve alturas em que eu optaria por a parte militar e houve alturas que eu optaria pela parte do fitness. Neste momento, sinceramente, é-me difícil, não te consigo arranjar argumentos para dizer que optaria por esta, optaria por aquela. Eu vou-te facilitar a resposta, Nuno. Vamos falar só na parte financeira. Se tu tivesses, por uma questão financeira, de optar entre uma e outra, qual delas é que tu, tendo em conta o mercado, a envolvência do mercado do fitness, por qual delas é que tu optavas nesta altura? Nesta altura, com uma oportunidade, com o apoio, neste momento, estou a falar neste momento, Sim. Com a oportunidade que eu eventualmente poderei ter com uma pessoa que já está comigo há alguns anos e em que treinamos juntos, em que me fez uma proposta, e eu gostava de abraçar essa proposta de uma forma mais forte. É uma questão de arranjarmos a oportunidade, ainda não arranjamos a oportunidade de um sítio, e este sítio tem que ter umas características muito especiais, não é? Isto é, como se costuma dizer, trabalhar para aquecer e para pagar portanto, tudo aquilo que está inerente ao ginásio, neste momento não podemos estamos ali para ganhar dinheiro, ponto. Mas a tua paixão é o fitness, não é, Nuno? Pronto, optava por fitness, neste momento, e optar por a parte do fitness. Ok. Olha, hoje tenho aqui um bloco novo, Nuno, vou estreá-lo contigo. Eu na última entrevista que eu fiz, este é um bloco para descontrair um bocadinho. Eu tinha feito um bloco de perguntas sim ou não ao meu convidado anterior. Eu hoje inventei um bloco novo para ti que lhe chamei E se eu fosse Deus? Ou seja, tu vais-te colocar no papel de Deus e vais-me responder o que é que tu fazias aqui em cinco situações diferentes, ok? Ok. Nuno, bom. Se fosses Deus, o que é que tu fazias em relação às aulas de grupo? Se eu fosse Deus, o que é que eu faria em relação às aulas de grupo? Ora bem, as aulas de grupo é dos temas, se calhar, mais polémicos que podemos abordar dentro do fitness. Por isso é que eu te perguntei, não? Ora bem, deixa-me só tentar fazer aqui, se me permites, um enquadramento da sensação que eu tenho das aulas de grupo, como elas eram enquadradas e como elas estão enquadradas. Uhum. Quando eu comecei a dar aulas de grupo, era difícil para mim, porque, como eu te disse, eu sempre estive... vamos estar sem rodeios aqui. O meu handicap grande é a comunicação, ok? É o fazer passar as coisas a algum público, há um público que é fácil eu chegar a ele. A maior parte do público é-me difícil chegar, e é um problema que eu sei que tenho, é um handicap que eu tenho e tenho vindo a melhorar bastante. Ainda não cheguei ao suficiente para mim, mas tenho tentado vir a melhorar bastante. E numa altura inicial, mais violenta era para mim isso, porque eu tinha que dissociar toda aquela minha parte em que eu fui formatado desde miúdo. Eu comecei com 3 anos no Futebol Clube do Porto a nadar, entrei na minha primeira prova com 5 anos, deixei a natação aos 11 anos e ingressei no polo aquático. Em 91 eu fui campeão nacional de juvenis, júniores e séniores, portanto eu era juvenil, já jogava na equipa absoluta, portanto eu fui sempre muito massacrado a nível de competição e tudo direcionado para a eficácia. Ou seja, o modo de comunicação comigo não era um modo de comunicação que desse uma janela de ok, vamos aliviar aqui a pressão, vamos relaxar um bocado, vamos desanuviar. Não, era tudo focado na eficácia e no resultado final. Acrescido à parte em que eu achava que isso não era suficiente
e decidi, por ter uma vida, graças a Deus e felizmente dada pelos meus pais, sempre bastante folgada, e eu tinha necessidade de ainda ter mais algum desconforto na minha vida. E por isso mal acabei o 12º ano, ainda não tinha os 18 anos e já estava lá em cima em Lamego, no Centro de Instrução de Operações Especiais. Portanto, eu ainda mais me vincaram a essa situação. O que levou, quando eu ingressei no fitness, a não saber como é que havia de lidar muito bem com algumas situações, em que, para mim, o que era solicitar, às vezes nem sequer era necessário pedir para eu executar, para eu fazer, para eu dar o meu melhor sempre. Uhum. E tentar passar isso às pessoas, porque o empenho que eu colocava na criação de uma aula, o dinheiro que eu investi para conseguir criar aulas sempre o melhor possível para as pessoas que estavam à minha frente, depois era inglório quem estava à minha frente não dar o valor a isso, e a única retribuição que eu gostava era que dessem o melhor que tinham naquela altura. Podia não ser todos os dias, como é óbvio, nem toda a gente está disposta todos os dias a dar o seu melhor, mas pelo menos haver ali uma situação que me permitisse ter esse revenue. Portanto, antigamente era mais fácil porque as pessoas que estavam nos ginásios estavam no ginásio porque queriam estar no ginásio e eram as pessoas que procuravam o ginásio. Portanto, era muito fácil dar aulas de grupo. E se eu tivesse alguma facilidade de comunicação como tenho agora nessa altura, certeza que as coisas tinham corrido bastante melhor do que o que correram. Correram bem, ou coisas que não correram tão bem, mas se calhar as que não correram tão bem tinham sido mais tranquilas. Em relação aos dias de hoje, como tu sabes, e é mesmo sem rodeios, 90% das pessoas que estão no ginásio não são as pessoas que procuram um ginásio. É o ginásio que procura as pessoas e não tem que ser de uma forma direta ou indireta. Portanto, as pessoas aparecem dentro do ginásio por uma publicidade, por um fomento do culto do corpo, do aliviar o stress. Portanto, as pessoas entram dentro do ginásio às vezes e nem sabem porque é que estão lá dentro. E depois já lá estarem dentro, têm que fazer aquilo que existe. E dar uma aula a pessoas dentro dessa envoltura às vezes é muito difícil. E se fosses Deus, o que é que fazias então, Nuno? Para O que é resolver que eu fazia? Se eu fosse Deus, para tentar resolver esse problema, começava se calhar por explicar bem, delinear bem todos os guidelines que cada uma das aulas, eu acho que falta um bocadinho isso ao ginásio, mas é sem rodeios. Cada um dos guidelines que uma aula e os objetivos que a aula realmente tem. E capacitar todos os instrutores que vão dar essa aula para isso. Okay. Portanto, o que não falta é um leque de aulas, todas com características diferentes. Não podemos dar nomes diferentes, todos, ou uma mesma aula que as pessoas estão formatadas, quem as dá, para as fazer. Sim. Ou seja, temos que diversificar realmente o que é as aulas, ok? Para as pessoas se poderem enquadrar nelas e depois não terem surpresas, nem nós depois termos situações menos confortáveis de ter ali pessoas que querem fazer e outras que não querem fazer. Portanto, dotar os nossos profissionais realmente de um know-how e de uma experiência para que já sabem que vão para aquela aula, é aquilo que têm que dar, quer se goste, quer não se goste, e os ginásios, dotarem os ginásios de um leque realmente variado de aulas, mas as aulas eu não posso chamar um circuito funcional ou um treino em circuito. Um circuito funcional é uma coisa, um treino em circuito é outra. Uhum. E às vezes, só nestes dois casos, há logo ali, é a mesma coisa. Para a maior parte do pessoal, um treino em circuito e um circuito funcional é a mesma coisa. E são muito diferentes. Ok. Nuno, se fosses Deus, o que é que tu fazias em relação aos instrutores recém-formados? Aos instrutores recentemente formados. Ora bem, o recentemente formados vai um passo grande. É tentar perceber o que é que realmente... Isto é exatamente como o pessoal que nos chega ao ginásio. Nós temos que fazer uma avaliação e perceber em que situação é que eles estão. Em que grau é que eles estão de mobilidade, de amplitudes de movimento, de coordenação, de percepção de esforço. Portanto, se eu tiver sabes que eu estive ligado à formação
há alguns anos, e isso deu-me também uma bagagem grande nesse nível. Infelizmente, o pessoal, inicialmente, vai às formações quase só para dizer que tem a formação e depois está atento àquela parte que é biblioteca de exercícios. E o pessoal, nessa parte, levanta todo ali a orelhita, como se costuma dizer, e está atento. E aquela parte mais importante, que é a parte de como é que se chega àquele leque de exercícios, que em vez de ficarmos a saber, tipo, 40 exercícios, conseguimos ficar capacitados para criar 100 exercícios, o pessoal não liga nenhuma a isso. Portanto, os instrutores recentemente formados, é sempre uma incógnita, porque há pessoal que está nisto por necessidade e há pessoal que está nisto porque gosta. E às vezes o pessoal que está nisto por necessidade tem ali inicialmente um input bastante grande e ali um know-how bastante superior, mas quem gosta realmente disto às vezes pode estar um bocadinho para trás, mas vai ter uma margem de progressão muito maior. Portanto, é sempre difícil dizer o que é que eu fazia. Aquilo que eu fazia era aconselhar, se calhar, o caminho que eu segui. O caminho que eu sempre segui dentro da área do fitness foi a minha primeira paixão foi o cycling. E eu, quando comecei no cycling em 2004, no Homes Place, foi com o RPM. Não era, eu tive o programa ativo 11 anos da RPM, e foi o que me fomentou o gosto por o indoor cycling. A seguir, o gosto era tão grande que eu disse sempre que gostava de ser uma referência a nível nacional do cycling. E então eu foquei-me durante 1 ano e meio, mais ou menos, em tudo o que era, mas só aquilo. Só aquilo. Única e exclusivamente aquilo. A parte de musculação nunca deixei. Agora, não havia cá body isto, body aquilo, treino disto, treino daquilo, zero. Era o cycling, era aquilo. E foi assim que eu consegui criar uma estrutura ali à minha volta, fazendo as formações todas da Schwinn, fiz a formação da Spinning, ainda não havia cá Masters da Spinning, neste momento atualmente da Spinning é o Dino Pedras e o Pedro Maia. Na altura eu fiz a formação com o Ambrosini, um italiano que veio cá para dar formação ao Dino Pedras e ao Pedro Maia, para se tornarem os Master Instructors. Eu, salvo erro, isto foi no ano 2004, 2005. E nesse mesmo ano também fiz a formação da Schwinn. É para tu veres que eu abrangi sempre tudo, aquilo que eu queria fazer, tudo que fosse relacionado com aquela área eu fazia. E é esse conselho que eu dou. E muitos conselhos eu dei a pessoal que agora são uma referência, têm uma evolução que muito me orgulha e muito me agrada. Posso dar o nome de 2, o Daniel Santos e o Miguel Sá Guimarães, e na altura eu lembro-me que sempre lhes disse, eles são novos, têm aquela imagem, têm aquela vontade, é muito apelativo sempre a Les Miles, é o Body Attack, o Body Combat, o Body Balance, aquela situação toda. Eu disse, calma, vejam aquilo que querem, centrem-se por um caminho, relaxem nesse caminho, explorem tudo o que há nesse caminho, experienciem tudo, tentem tudo, provem tudo desse caminho. E só depois é que vão para o outro. Porque isto agora, um dia, gostar do body balance, do outro dia, já não é o body balance que eu quero, é o body pump. Não, o body pump não é o que interessa. Agora é o crossfit. Não é o que... Estás a perceber? Isso tudo não... Ou seja, basicamente, aconselhas a que os recém-formados se especializem em determinadas áreas. Exatamente. Ok. Exatamente. Em relação aos instrutores séniores, Nuno, se fosses deles, o que é que tu fazias em relação a pessoas com mais experiência, mais anos? Eu pergunto isto porque, agora talvez menos, mas ainda há um estigma muito grande neste meio em relação a instrutores mais velhos, que supostamente são aqueles que têm mais experiência, mas pela questão da idade, muitas vezes, aliás, tive aqui um caso num podcast do Alexandre Pinto, que teve que emigrar para outro país porque não arranjava emprego em Portugal. Qual era, se fosses deles, o que é que tu fazias em relação aos instrutores séniores? Em relação aos instrutores séniores, eu começava só por abordar de uma forma rápida uma parte menos boa
e depois toda a parte boa que tem os instrutores séniores. Uma parte menos boa, em que eu faço meia culpa, é o que eu te disse, é a facilidade de chegar ao público de hoje de comunicação, que é completamente diferente do que era antigamente, e nós nesse aspecto temos que nos atualizar. Isto é quase como as baratas. Epá, isto não é os mais fortes, é quem se adapta melhor. E eu realmente tive que entender que ou me adaptava ou tinha que saltar fora. Epá, e estou-me a tentar adaptar. É o conselho que eu dou aos instrutores séniores. Vão-se adaptando principalmente na parte da comunicação, porque o resto eles já lá têm tudo. Epá, imagem, eu tenho 46 anos, eu olho para o lado e eu, não é por ser melhor ou pior que os outros, eu não sei o que é que eles fazem hoje em dia, muito sinceramente, eu não sei o que é que o pessoal anda a fazer, onde é que eles têm a cabeça hoje em dia, muito sinceramente. Eu olho para ti, é igual, epá, todos os instrutores séniores são uma mais-valia em tudo, só têm que evoluir em determinadas áreas relativamente fáceis, que é aquilo que aquele pessoal novo hoje tem. É aquela facilidade de ginga, como se costuma dizer, no bom sentido, em alguns casos, no mau sentido, noutros. Mas, na minha opinião, os instrutores séniores têm que estar presentes em todo o lado, por a experiência, por a confiança que criam nas pessoas, porque isto é assim, quando corre tudo bem, é o Joaquinzinho que é um puto engraçado, o gajo anima bastante, o gajo é interessado, é coisa, mas quando começa a doer e as pessoas querem realmente aquele resultado, querem realmente sair daquele buraco, querem dar a volta àquela lesão, não é de certeza ao Joaquim que é um gajo porreiro, ou que é um gajo engraçado, que tem 100 mil seguidores no Instagram e é porreiro eu até aparecer numas fotografias com ele, não é? Vai ser ao João, vai ser aí um monte de pessoal com outro tipo de experiência que eles sabem que podem se colocar à vontade nas mãos das pessoas. Portanto, é uma mais-valia, não é o ginásio deve ser equilibrado, deve haver uma pirâmide em que deve haver um equilíbrio de instrutores júniores, séniores e aqueles veteranos. E os veteranos têm que existir sempre no ginásio. Para mim, para haver sucesso e resultado. Se fosses Deus, Nuno, colocavas sempre uma equipa de instrutores mais experientes em todos os ginásios, certo? Sempre, sempre, sem dúvida. Agora, esta pergunta, Nuno, diz-me uma coisa, se tu fosses Deus, agora tenta condensar um bocadinho para fazermos estas 5 e depois passar. Se fosses Deus, o que é que tu fazias com os alunos que não respeitam as orientações dos professores? Há uns anos atrás, é aquela incapacidade que eu tinha de gerir a situação em que eu não compreendia como é que eu investi tanto tempo, tanto dinheiro, e antigamente as formações não haviam formações aqui no Porto, aqui no Norte, as formações eram todas em Lisboa. Portanto, eu tinha que me deslocar para Lisboa, tinha que pagar a viagem da deslocação, tinha que pagar a estadia e tinha que pagar a formação. E na altura, sem conhecer praticamente ninguém. Portanto, para receber esse know-how, o investimento que eu fazia, o tempo que eu perdia, custava-me bastante e às vezes não lidava, acredito, da melhor forma com a não retribuição de uma forma constante das pessoas das aulas. Consegui criar ali uns núcleos à minha volta que me deram algum sucesso que ainda tenho hoje, mas também criei bastantes dissabores por atitudes na altura menos corretas, eu admito perfeitamente da minha parte, mas que é como se costuma dizer, nós temos razão até um determinado ponto, depois a partir de um determinado ponto fica aquele limbo do saber lidar depois com a situação ou não. Portanto, aqueles alunos que não cumprem, neste momento, no meu dia de hoje, tenho muitos alunos que não cumprem, é aquilo que eu costumo dizer. Isto não é só dizer que vamos às aulas do Portela, é porreiro, tenho que fazer a aula do Portela, porque vir à minha aula toda a gente vem. Fazer a minha aula é que já é uma coisa mais complicada, mas permite tudo, desde atenderem telemóveis, falarem para o lado, isto para aquilo, daquilo para aquilo outro. Hoje em dia posso-te garantir, permito tudo. Agora, há outros mecanismos que uso
para que as pessoas percebam que se estão enquadradas e gostam daquela dinâmica, se sentem confortáveis ou não. Mas se fosses Deus, Nuno, era tudo na linha e não há cá desvios para ninguém, não é? Não há desvios para ninguém, tudo perfeitamente na linha, porque há instrutores para tudo. Epá, eu, sinceramente, para perder tempo não vale a pena, porque custa muito perder tempo com pessoal que não está ali para aquilo. Por isso é que eu digo, as aulas são aquelas, a estrutura da aula é aquela, as pessoas sabem para o que vão, não vale a pena fazer fila. Ok, Nunozinho pequenino, eu agora tenho aqui algumas questões. A primeira pergunta, primeiro eu vou-te fazer aqui um pequeno enquadramento daquilo que eu te quero perguntar e depois vou-te fazer a pergunta em concreto. Portanto, nós hoje em dia o que nós vemos é que a internet tem muita e variada informação, alguma da qual é útil, mas muitas das vezes existe muita desinformação em relação à nossa área. Esta desinformação para nós como profissionais é evidente, mas para a maior parte das pessoas é uma desinformação que pode levar essas pessoas a um caminho muitas vezes desastroso ou a correr atrás de modas que as leva basicamente a lado nenhum. Ou seja, isto acontece porque ainda há uma falta de regulação muito grande sobre aquilo que é colocado online nos dias de hoje. A pergunta é esta, Nuno. Na questão dos treinos online, qual é a tua opinião sobre este assunto e quais os cuidados que tu recomendarias a alguém que eventualmente pense em aderir a este serviço, tendo em conta o seguinte: portanto, nestes próximos meses os ginásios a abrirem, portanto, eles vão abrir com muitas restrições e vão haver grupos de risco, como nós sabemos, que vão estar muito limitados, até pela questão da saúde, em aceder às instalações físicas do ginásio. Portanto, a única alternativa será, muito provavelmente, recorrerem ao serviço online. Na tua opinião como profissional, Nuno, o que é que tu aconselhas a essas pessoas a terem cuidado se aderirem a esse tipo de serviços? Na minha opinião, eu podia dividir aqui em duas situações. Aquilo que eu aconselharia às pessoas, estamos a falar de clientes, utentes do ginásio, certo? É para essas pessoas que estamos a dirigir. Nuno, sim, em princípio, embora saibamos que vai haver... Não profissionais da área. Sim, não, eu estou a falar de profissionais. Estamos a falar de instrutores também procurarem informação? Sim, lá está. Eu sei onde queres chegar. Ok. Então, no sentido portanto, dos utentes, portanto, quem visualiza estes milhares de vídeos do YouTube da nossa vida, essas coisas todas, que cuidados é que estas pessoas deverão ter? Eu já percebi. De uma forma muito rápida, e podemos começar um bocadinho outra vez, se calhar por a base, para o pessoal, para os profissionais da área, eu sei que é também muito apelativo começarmos numa altura destas em que há muita informação ainda mais a chegar de todo lado, procurarmos essa facilidade. Agora, eu acho que é uma janela de oportunidade para cada um de nós de criarmos uma coisa diferente. Já que temos tempo para isso, tivemos formação anterior para isso, está na altura de colocar em prática essa situação. Portanto, para os profissionais, esqueçam lá isso de ir à net ver coisas e imitar situações que outros já fizeram e que outros estão a fazer. Criem as vossas estruturas de trabalho por o conhecimento que têm e por o tempo que têm disponível agora para fazer isso. É esse investimento que eu aconselho ao pessoal profissional da área, no fitness. O resto do pessoal, aquilo que eu dividia as situações eram em duas. Procurem as plataformas que há online, neste momento elas já estão com um grau de evolução, ou estão a chegar mesmo lá a nível de aulas de grupo, que toda a gente, a aula de grupo não pode sair dali, tem aquele standard, tem aquele template, é aquilo, é somente aquilo. Portanto, não há um perigo de as coisas desencaminharem e descarrilarem para outros sentidos. Outra coisa mais específica que haja, na minha opinião, nesta parte inicial, em que as coisas não estão todas muito bem estruturadas,
escolham um profissional com o qual se identifiquem, de certeza absoluta que ele já criou, ou se lhe for colocada essa necessidade, ele vai criar estruturas para conseguir dar resposta, porque toda a gente está a passar por uma fase menos boa nesta altura, e de certeza que a necessidade, como se costuma dizer, a necessidade faz o monge. O pessoal, de certeza absoluta, que vai criar uma estrutura, vai criar uma plataforma virtual, vai criar uma maneira de chegar a quem precisa para dar o treino. Eu não enverdava por qualquer situação que surja, que fazemos um motor de busca, deixa-me ver como é que... Esqueçam lá isso. Não sou de acordo com isso. Vocês têm estruturas para trás identificadas, tem o João, tem o Manel, tem o Portela, tem o Ricardo, vão de encontro a essa estrutura, respirem fundo um bocadinho, invistam um bocadinho na vossa qualidade mais do que nunca nesta altura, porque, passos mal dados numa altura destas pode-vos fazer regredir, desmotivar e criar alguma situação menos boa que depois seja difícil para a frente desembaraçar-nos dela. Portanto, procurem alguém de referência que tenham, especificamente, e sejam acompanhadas por elas neste momento. Ok. Diz-me uma coisa, Nuno. Esta temática, eu tenho algum interesse pessoal, lá está, porque é um trabalho que eu desenvolvo diariamente, mas normalmente a razão pela qual alguém ingressa num ginásio, isto é a minha opinião, prende-se sempre com um conceito ou com uma ideia, seja a pessoa ter um corpo mais fit para o verão, seja perder alguns quilos, seja por uma questão de correção postural, e quando um cliente deixa um ginásio, a maior parte das vezes é porque está a ver as suas expectativas defraudadas. E com isso, é lógico que a motivação e o empenho dessa pessoa vai desaparecer. A minha pergunta é esta. Achas que esta falta de apoio que está a existir dentro dos nossos ginásios, a qual leva alguém a ter resultados e a sentir-se motivado, ou seja, passa muito pela falta do empenho e do interesse pela grande maioria dos instrutores que atualmente trabalham nos nossos ginásios? Isto é relativamente fácil responder a isso. Quem realmente está, 95% das pessoas que estão no ginásio não é para treinar. Mas isso é garantidamente. Não é, 95% das pessoas que estão no ginásio não é para treinar. E as outras 5% que estão no ginásio para treinar, se tu as apertares um bocadinho, elas fogem. Isso é ponto assente. Porque quem está para treinar, neste momento, fugiu dos ginásios. Ou ingressou outra vez nos trails, nos grão-fundos de bicicletas, no triatlo, que é outra modalidade emergente neste momento, foi para as boxes do CrossFit, foi de encontro a outros sítios, porque o problema nos ginásios, nas grandes cadeias, a massificação começou a trazer situações nas quais as pessoas não se conseguiam identificar. Ou seja, o que é que acontece? Nos ginásios, nas grandes cadeias de ginásios, nos Homes Places, nos Solincas, nos Ups, o que é que acontece? Fica aquele pessoal que tem uma necessidade de ser acompanhada e de treinar, não quase só pelo treino. Tem um monte de fatores à volta dela, mas o principal não é quase de certeza absoluta o treino. Não é o treino. Portanto, isso dificulta-nos bastante a vida a nós, e aquilo que eu tentava apelar eu percebo que o ginásio está ali para dar um lucro a quem o abriu e a quem investiu nele, mas depois também têm que ser dadas dentro dessa infraestrutura, têm de ser dadas oportunidades a quem trabalha lá dentro de também ter algum proveito financeiro que valha realmente a pena do ginásio. Não podemos querer ter duas situações só para um lado. Há coisas que temos que dar e há coisas que temos que tirar. Quem abre um ginásio tem que estar consciente de que para ter lá bons profissionais tem que pagar por eles. Porque senão o que vai acontecer é, como eu disse mais uma vez, tu crias um comercial excelente
epá, um puto novo com uma dinâmica espetacular, com uma aparência 5 estrelas, com uma comunicação fantástica, com 100 mil seguidores, epá, em que te vai conseguir vender um produto para o qual ele não está qualificado nem capacitado para o realizar. E isso vai acontecer que as pessoas vão desmotivar. E com a informação, como há bocado respondi à outra pergunta que existe na net, ele vai começar a perceber, espera aí, mas há aqui qualquer coisa que está mal. E lentamente vai começando a sair dessa parte do PT, que inicialmente num curto espaço de tempo tem um boom grande, mas depois ao longo do tempo, se tu não tiveres essa capacidade de manter as pessoas por a qualidade do teu trabalho, pela tua experiência, não só pelaquela parte da ginga, vais perdê-los. E o ginásio vai perder também essas pessoas. Por isso Achas então que muita da desmotivação que se vê atualmente nos nossos ginásios se prende com uma má remuneração do serviço que está a ser prestado? Eu estou a falar de profissionais mais experientes, neste caso. Claro que sim, claro que sim. Tem que haver altura para tudo e toda a gente que está dentro da estrutura tem que compreender que há pessoal que vai ganhar mais e há pessoal que vai ganhar menos. Quem vai começar, quem não investiu, se calhar alguém com quase 50 anos e com quase 30 anos de experiência já teve um investimento enorme ao longo da carreira dele, em que se calhar neste momento merece algum cuidado maior em relação a isso. E porque realmente é esse pessoal que dá alguma estrutura de nome também ao ginásio e de confiança às pessoas estarem no ginásio. E em que quando aparece ali, porque também temos disso, nós também é aqueles treinadores de bancada, como se costuma dizer em alguns desportos, nós também temos dentro da área do fitness aqueles treinadores de bancada, em que muitas das vezes, infelizmente, eu tenho que dizer que têm razão. Agora, se o ginásio não tiver ninguém capacitado para chegar ao pé dessa pessoa e desse menino e dizer, então como é que é? Queres falar comigo? Vamos lá falar os dois, então explica-me qual é o teu problema. O teu problema é este, 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 este. Ok, tens que dar tempo à pessoa de se capacitar e de arranjar armas para se conseguir desembaraçar da forma como estás a dizer este mundo. Mas se a tua importância dada a esse facto é tão grande, estamos aqui nós para resolver o problema. Portanto, falas com o João, falas com o coisa, e ele está direcionado para falar com o X. Nós estamos aqui para dar a cara por ginásio e por Y. Toda a gente tem que ter... E isso tem que ser valorizado. Essa parte tem que ser valorizada. Ok, diz-me uma coisa, Nuno. Esta questão eu também acho pertinente. Na tua opinião, diz-me uma coisa. Tu achas uma condição essencial a um profissional de fitness ser licenciado em desporto ou um curso técnico de qualidade, eu estou a falar de um curso técnico de qualidade, é o suficiente para conseguir desempenhar com eficácia esta profissão? Eu digo isto porque eu vejo atualmente, e tu certamente também tens essa experiência, vê-se muitas guerras, no bom sentido da palavra, entre licenciados e os TEFs. E eu ainda me lembro, e tu se calhar também tiveste essa experiência, ainda me lembro de uma época em que os licenciados em Educação Física e Desporto literalmente gozavam com quem frequentava um ginásio de musculação. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o mercado de trabalho para os licenciados começou a tornar-se escasso em termos de serem professores, portanto, nas escolas, e nos últimos anos temos visto estes profissionais, que têm certamente habilitações, como é lógico, a ocupar, entre aspas, o mercado dos ginásios à falta de alternativas para algo que eles tinham originalmente estudado e que por falta de oferta no mercado refugiaram-se, entre aspas, num mercado paralelo e que para eles era uma coisa que estava fora de questão. Qual é a tua opinião sobre isto, Nuno? Olha, eu já toquei nesse ponto quando te referi o meu início dentro da área do fitness, em que eu estive com alguma facilidade, tinha o estatuto de alta competição na altura, em que tinha alguma facilidade se calhar em ingressar eu não tenho licenciatura, em ingressar na altura no ISEF
e é como eu te digo, era tão limitado a saída que eu tinha depois disso que eu, epá, compensa-me? Não. Como é óbvio, compensa-me sim em arranjar estruturas, ferramentas que se direcionem realmente para aquilo que é o fitness. Portanto, eu acho que, embora o conteúdo programático de algumas cadeiras na faculdade já se direcionam para isso, mas é há muito pouco tempo. Sim. Mas já se começam a direcionar para isso. E isso tem salvo muita gente. Mas ainda não é a salvação total. E eu há bocado referi-te que eu se fosse Deus, eu preferia trabalhar com alguém que gostasse daquilo que faz do que alguém que fosse licenciado. Eu preferia um técnico que gostasse daquilo que faz do que um licenciado que estivesse ali por a necessidade de estar e de trabalhar na área. Portanto, aquilo que eu te queria dizer, e a experiência que eu tenho, e estive muito ligado muito tempo à parte da formação, e ainda estou agora um bocadinho de uma forma diferente, mas, epá, apanha-se, como se costuma dizer, de tudo. Eu já apanhei pessoal fantástico, licenciado, epá, em que têm um nível de conhecimento e de experiência ótimo e conseguem realizar um trabalho excelente, como tenho pessoal sem uma licenciatura, epá, e é esse pessoal que mais trabalho me dá, porque normalmente o pessoal com uma licenciatura, quando vem a uma formação, quase não dá luta nenhuma. E depois, quando vai para o mercado de trabalho com uma ferramenta como um TRX, um Hip Trainer, um Sandalbag, um Kettlebell, epá, fica ali à nora, porque não usa, como eu te disse, procuram todos biblioteca de exercícios e é aquele exercício faz-se assim. Mas porquê é que aquele exercício se faz assim? Quais os planos de movimento, os pilares de movimento? Estás a perceber? Isso é que interessa, é tu chegares à criação de como se desenvolve o exercício. E o pessoal normalmente licenciado, é a experiência que eu tenho, tem mais valias numa determinada área, mas depois tem menos valias noutro tipo de situações, em que infelizmente se prejudicam a eles próprios. Ou seja, Nessa vertente. tu achas... O pessoal técnico tem muito mais facilidade num determinado tipo de situações práticas do que o pessoal, a experiência que eu tenho, tem uma mente muito mais aberta, uma rusticidade e uma tenacidade para não desistir perante um problema que alguém tenha do que o outro. Então diz uma coisa, na tua opinião, tu achas que a convivência entre estes dois tipos de profissionais seria mais saudável se houvesse uma partilha de conhecimento de parte a parte? Sem dúvida absolutamente nenhuma. Okay. Estão todos ao mesmo nível com valências diferentes. O nível é o mesmo, as valências é que são diferentes. E isso é que eles têm que capacitar, apoiarem-se uns nos outros para manterem, não é para chegarem, é para manterem o mesmo nível, sempre com valências diferentes. Sempre como é óbvio, se a estrutura foi criada de base de uma determinada forma e a outra estrutura foi criada de base de outra forma, nunca vão ter as mesmas valências. E é isso que as pessoas têm que capacitar, é que eu nunca vou poder ser como aquele, nem eu vou poder, mas agora, o nível é o mesmo. Ok. Diz-me uma coisa, Nuno. Agora, relativamente outra vez às redes sociais, nós sabemos que as redes sociais que podem ser e que são uma plataforma para unir os profissionais de fitness, projetar e divulgar o trabalho de cada um de nós. Mas também sabemos que estas plataformas que também são uma fonte de atrito entre estes mesmos profissionais. Na tua opinião, tu achas que podemos afirmar que existe uma verdade absoluta no que diz respeito a metodologias de treino, a alimentação, a suplementação, ou achas que isto é um bocadinho relativo, lá está, e cada caso é um caso e cada um de nós pode aprender com experiências de outros colegas? Claro que sim. Em relação às redes sociais, eu tenho uma opinião, trouxe coisas boas e coisas más, porque é como eu costumo dizer, é o antes e o depois da pólvora, não é?
isto antes da pólvora, só se safava bem quem tinha unhas, não é? Depois da pólvora, isto depois da pólvora é quem a tem, primeiro. E isto com as redes sociais veio surgir assim. Eu sou do tempo em que, outra referência para mim no mundo do fitness, e foi ele que me estruturou e colocou aquela cereja no topo do bolo a nível do cycling, que é o Nuno Batalha. Neste momento é um clube manager do Calorias de Braga. Que subiu completamente a pulso na área do fitness. Eu ainda me lembro quando ele trabalhava na altura para a BWH, estamos a falar se calhar em 2000, outra vez ali naquela parte de 2005 mais ou menos, em que foi feita uma maratona ali na Expo Nor, já não sei quantas bicicletas eram, mas para a altura era sempre uma coisa grande, eram 100 e tal bicicletas. Estamos a falar em 2005, não é como agora, não é? Em que foi convidado o pessoal da Demo Team Espanhola, o pessoal de cá, e os convites eram feitos por carta. Portanto, as coisas eram feitas por carta e as coisas esgotavam, ou seja, era a real capacidade de mobilização que nós tínhamos. Não era aquela, isto para chegar àquela coisa, é que isto aqui na net parecemos todos uma coisa. Mas depois, quando aparecemos ao vivo e temos que começar a destrocar, a coisa fica diferente. Já não há aquele espelho, como disseste há bocado da Victoria's Secret, não há o espelho, não há a luz, não há a coisa. É o mundo real, é na altura. E isto da net veio trazer coisas boas e veio trazer coisas más. Portanto, na minha opinião, devemos procurar sempre e ter uma capacidade de filtragem grande daquilo que nos é exposto na net. Mas sem dúvida nenhuma, uma das mais-valias que trouxe, como é óbvio, foi a partilha, foi a capacidade de dar mais conhecimento e experiências de cada um, e isto é prova disso, aquilo que estamos a fazer agora aqui. Ok, diz-me uma coisa, e esta pergunta vem no seguimento da anterior. Portanto, hoje em dia, e como já tinha referido há um bocadinho, existe um excesso de informação que está disponível. Tu concordas? Este excesso de informação, eu estou a falar na ótica do utente do ginásio. Tu achas que este excesso de informação que pode provocar um efeito inverso àquilo que nós queríamos, que seria, ou seja, ao dar informação às pessoas, se calhar motivá-las a praticarem atividade física, a ingressarem num ginásio, tu achas que este excesso de informação que pode criar exatamente o contrário? Eu gostava aqui até de citar uma frase de uma pessoa que para mim sempre me inspirou, que é o Bruce Lee, que ele basicamente dizia isto: quando passas tempo demais a pensar em alguma coisa, nunca vais fazer. Portanto, tu achas que a informação é em demasia e que aí o profissional, nós, que temos o papel de dar ainda mais informação ou fazer com que a informação que esteja disponível que faça sentido para as pessoas que a veem? Ok. Isto prende-se muito com uma situação. Havia alguém, e eu nunca partilhei dessa postura e dessa forma de estar. Havia alguém, e se calhar por isso é que as coisas terminaram em 2019, a mim diziam-me assim: tu dás, mas não é o pão, tu dás migalhas, nunca dás o pão. João, eu não sou capaz de dar migalhas a ninguém. Eu quando dou o pão, porque era isso que eu gostava que me dessem a mim. E portanto, eu ou não dou, ou quando dou o pão. E não tenho problema nenhum, porque eu tenho vários tipos de pães para dar. E é isso que as pessoas têm que entender. Eles têm aquele pão, mas a minha diferença para os outros é que eu consigo criar outro pão. Eu crio um pão com passas, eu crio um pão de aveia, um pão de centeio, um pão de... Mas dou o pão, não ando aqui a dar migalhas, porque as migalhas podem dar... O problema é que a migalha dá a confusão. Se tu des o pão como deve ser, não há ali confusão nenhuma. Ou seja, para ir mais de acordo à tua questão,
epá, como eu te disse, 95% das pessoas que estão no ginásio não é para treinar. Ponto. Portanto, esse pessoal, salvo seja, esse pessoal, vai voltar outra vez ao ginásio. Porque não é para treinar. Por mais treinos que nós... não vai voltar para o ginásio. E os outros... aliás, vai voltar para o ginásio. E os outros 5%, tu tens de ser suficientemente forte e capaz de mostrar que há sempre alguma coisa para lá do que aquele pão. Estás a perceber? Agora, não é como eu disse, não, tu falaste na imensidão de informação. Essa imensidão é o que eu digo, as migalhas. As migalhas é que estão ali a estorbar. Tu, quando comes o pão, tu o cesto das migalhas deitas ao lixo, sim, não é? Epá, no máximo pão ralado. Agora, deitas as migalhas ao lixo, ficas é com o pão, normalmente. Limpas o cesto do pão, migalha ao lixo, não é? E comes o pão. Portanto, é também da capacidade das pessoas também diferenciarem isso, darem o valor a isso e a nossa capacidade como profissionais da área de darem as coisas como deve de ser. Como deve de ser. Porque senão vamos estar a dar se não as dermos como deve ser, vamos estar a dar um tiro nos próprios pés. Ou seja, na tua opinião, e por aquilo que eu entendi, e eu concordo com isso, o papel do professor, do instrutor, basicamente será esse, ou seja, o papel mais importante é criar esse pão, dar essa informação e essa informação fazer sentido para cada pessoa em questão. Portanto, e não há o chamado chapa 5, isto é um termo muito utilizado no nosso meio. Exatamente. Portanto, cada pessoa é um caso específico e nós temos que ter essa capacidade de, independentemente da informação que aquela pessoa já tenha lido, ou ouvido, ou visto, nós, como profissionais, dizer-lhes algo que faça sentido para elas, certo? Exatamente. Okay. Ponto. Nuno, diz-me uma coisa. Agora, o tempo está quase no limite. Eu gostava de te pedir que deixasse uma mensagem para quem nos ouviu, para os profissionais do fitness, tendo em conta a situação em que estamos atualmente, tendo em conta o futuro próximo, que ainda não sabemos muito bem como é que isto vai ser. Portanto, se realmente o fitness vai voltar a ser o que era, na tua ótica, gostava que deixasse uma mensagem de otimismo ou de pessimismo, consoante aquilo que seja a tua visão desta situação. João, isto são tudo oportunidades. Infelizmente, uma oportunidade da pior forma. Isto vai com certeza ser ultrapassado. As coisas vão com certeza ficarem melhores do que o que estavam. Eu não tenho a menor dúvida nenhuma. Isto quando der o abanão para cima, vão ficar melhores do que o que estavam. Agora, cada vez mais, se calhar, há que valorizar, isto é como tudo, a natureza, aquilo que está a acontecer com a natureza, quando voltarmos, e eu espero que não se volte da mesma forma, aproveitar esta oportunidade que a natureza deu da pior forma para nós, de quando regressarmos e darmos algum espaço à natureza que já nos foi invadindo também o nosso território, de uma forma diferente. E a mesma coisa se passa com a parte do fitness especificamente. Eu acho que quando regressar, as coisas vamos regressar de uma forma mais clara, as pessoas vão regressar se calhar com uma estrutura mental diferente, porque tiveram que entrar um bocadinho também mais dentro do mundo do fitness e perceber a dificuldade que é em criar estruturas de trabalho e de treinos, porque eu acredito que na primeira semana, na segunda semana e na terceira semana, como costumam dizer, de quarentena, as coisas tenham sido todas muito relativamente fáceis, mas a partir daí é que se vê quem é que tem unhas para tocar guitarra, porque as coisas começam a ficar muito iguais, a motivação começa a ser muito baixa e só quem está preparado e capacitado para dar o pão é que consegue ultrapassar isso da melhor forma. E eu não tenho dúvida que aquele pessoal que está a começar neste momento, aquilo que eu lhes diria é: comecem a estruturar um plano de formação para vocês. Se a vossa dificuldade, que eu não acredito que seja a área de comunicação, tentem arranjar formas, e isso podemos apoiar em formas de trabalho de colegas, como é que eles estão a conseguir chegar lá. E uma parte mais técnica,
vão a estruturas de formação, à gímnica, à mansa, tentem perceber, como eu já falei aqui, o que é que querem. Não é que querem tudo, é o que é que querem, em que é que se querem especializar e comecem a criar agora já uma estrutura para quando isto abrir, nos colocarmos lá, sempre, e se houver plataformas online que se consiga já maximizar o tempo nesse sentido, o fazerem. Para o pessoal mais antigo, eu não tenho a menor dúvida que é uma mais-valia ainda maior, porque epá, a capacidade de resiliência, a capacidade de estar um bocadinho mais à frente por já experiências passadas do que os outros, vai levar a que esse pessoal se situe, quando o ginásio abrir, numa posição diferente, porque para mim a única coisa que poderia estar aqui a servir de travão é o acomodar, de alguma forma. Como já estamos há muito tempo dentro da mesma estrutura, dentro da mesma forma de trabalhar, se calhar começamos inconscientemente a acomodar e não reparamos em algumas coisas. E esta pausa forçada, se calhar serve para dar aquela energia, aquele sangue extra que às vezes estávamos a precisar para quando regressar, não, é agora e as coisas vão andar melhor. Mas isso eu não tenho a menor dúvida. Isto quando avançar, vai avançar de uma maneira diferente e melhor. Nuno, olha, só me resta agradecer a tua presença. Nós tínhamos aqui horas de conversa. O objetivo também lá está, tentar esclarecer, divulgar um bocadinho aquilo que os profissionais vão fazendo, principalmente referências como tu, mas tentar manter isto num formato que seja digerível por quem nos assiste, portanto, tentar condensar um bocadinho as coisas. Olha, e mais uma vez agradeço-te imenso teres perdido um bocadinho do teu tempo numa entrevista, pronto, relativamente curta, mas acho que foi muito interessante, Nuno. Acho que abordámos aqui assuntos que são pertinentes e acho que, lá está, com o contributo de todos, acho que vamos conseguir chegar a esse patamar que tu disseste e vai realmente mudar para melhor e se calhar, e lá está, e nestes próximos meses, anos, colocar o fitness no devido lugar e onde ele merece, porque acho que tem sido um bocadinho desprezado ao longo dos anos e acho que está na altura de realmente as pessoas perceberem que a atividade física que é fundamental e que nós como profissionais que estamos aqui para os ajudar a chegar onde eles querem.